Bom, pessoal, gravando mais um vídeo, né? E esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética. Estamos gravando aí mais um vídeo, né? Fazendo uma série sobre liberalismo teológico. E esse é a última parte, né? Vamos falar hoje de Karl Barth e Emil Brunning, assim como eu tinha prometido. Vocês que estão agora se deparando com esse vídeo agora, né? Estamos fazendo aí uma série, se vocês quiserem ver aí esse vídeo através do início, né? Fizemos um vídeo sobre Frederic Schleiermacher, iniciamos com ele, né? Entendemos, na verdade, através da história, que ele é o pai do liberalismo teológico. Posteriormente, falamos sobre o método crítico, né? Que era justamente um método que era utilizado pelos próprios liberais. Falamos um pouquinho sobre o Rudolf Bultmann, né? Falamos também de alguns pensadores que também tiveram uma corroboração em relação ao processo do liberalismo teológico, o contexto em que o liberalismo teológico também se encaixava, né, para que a gente possa entender essa real a situação do porquê do liberalismo teológico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse pensador que se encaixa, né, perfeitamente com esses padrões do liberalismo teológico e também a importância dele, né, para a época, né, e também para a ortodoxia bíblica, que é justamente o Karl Barth e Emil Brunning. Posteriormente a gente vai fazer, né, outros vídeos, lembrando que esse vídeo aqui sobre o liberalismo teológico, gente, ele é o último, né? Não vamos falar de todos eles, até porque se a gente fosse realmente falar de todos eles, né, passaria mais de anos aqui falando, porque são muitos liberais. Eduardo, você vai falar, na verdade, de liberalismo teológico, né? Mas você acha que só existem esses dois, né, liberais, que é justamente o Karl Barth e Emil Brunning? Não, gente, existem muitos outros, né, ortodoxos, né, que eles trabalharam também sobre essa questão, porém, eu achei colocar esses dois, né, que ele desempenha, na verdade, uma tarefa também importante, né? Não significa que os argumentos, né, colocados por ele eu simpatizo, né? Eu preço, na verdade, pela ortodoxia bíblica e não pela neo-ortodoxia pela ortodoxia bíblica. A gente vai saber um pouquinho dessa distinção dele. É sempre bom a gente engajar sobre conhecimento tão importante, né, sobre a história realmente da igreja, tá, gente? Se vocês não forem inscritos, né, se inscreva realmente no canal, comente, compartilhe, né, para que esse conteúdo aí possa estar chegando também aí a mais pessoas e as pessoas possam estar também interagindo com esse trabalho, né, e assim esse conhecimento chegar a mais pessoas possível. Tá certo, gente? Então bora começar. Esse vídeo na verdade é um vídeo longo, lembrando, né, que vídeo longo é aquela velha, né, questão, né? Eu não vou escutar uma hora, não tenho tempo, Eduardo, para escutar uma hora de vídeo. Porém, né, vocês podem aí estar salvando, né, de onde vocês pararam, depois vocês continuam, né? Não faço geralmente vídeos assim divididos, porque justamente por causa disso, porque eu sei que vocês podem aí estar dividindo o seu tempo, né? Depois visualiza 10 minutos, 20 minutos, tanto que vocês puderem até vocês visualizarem aí todos esses vídeos, tá certo, gente? Então bora continuar. Hoje é dia verdadeiramente de vídeo longo, né? E aí a gente vai dar continuidade a esse trabalho e posteriormente a gente vai dar seguimento a outros temas, né, que eu tenho também pesquisado, né? Inclusive o próximo tema que a gente vai trabalhar é justamente sobre a questão dos milagres, né? Será que existem evidências bíblicas, né? Evidências históricas, evidências arqueológicas, evidências filosóficas que corroboram, né, com a questão da validade dos milagres. Então é esse tema que eu gostaria, na verdade, de estar abordando no próximo vídeo, né? Então, bora lá. Sério, né, sobre liberalismo teológico, essa aí é a última parte, né, vai falar aí sobre Karl Barth e Emil Brunning. Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre quem foi o próprio Karl Barth, né? Colocar aí na tela essas informações para que vocês possam também estar aí acompanhando. Que foi Karl Barth, gente? Barth nasceu aí em 1886, né, e morreu em 1968 em Basel, né, na Suíça. Ou seja, ele foi, na verdade, um teólogo suíço, foi um teólogo também alemão, né, porque uma maior parte também da vida dele e dos trabalhos, né, que ele desempenhou foi na Alemanha. Estudou em Berna, Berlim, Tübingen e Marburg. Foi ministro também em Genebra de 1901, né, a 1911. Após o pastorado de 10 anos em Saint-Feuil, Suíça, Barth foi indicado a ocupar a cadeira de teologia reformada na Universidade de Gotha, né, em 1921.
depois em Münster e depois em Bonn, onde a sua oposição aos nazistas, né, que é o movimento aí socialista nacional alemão, resultou em seu exílio. A partir de então, Barth, né, ensinou teologia na Universidade de Basileia até se aposentar em 1962. Vamos falar um pouquinho sobre as obras, na verdade, de Barth, né? Assim como todos os pensadores liberais, eu sempre gostei aí de estar ratificando algumas obras do próprio Barth. Lembrando, gente, que o Barth ele escreveu muitas obras e muitos comentários. Só para você ter uma ideia, além de vários artigos que ele também escreveu mais de 500 livros, só para vocês terem uma ideia, né? Então o conteúdo não é fácil. Barth hoje, na verdade, é considerado como um dos maiores teólogos, na verdade, do século XX, né? Apesar dele não se encaixar aí no perfil de um teólogo ortodoxo. Eduardo, o que é um teólogo ortodoxo? Calma que a gente vai chegar lá, tá certo, gente? Eu vou mostrar para vocês algumas obras, né, que eu considero também obras bastante importantes. Não estou com um dos livros principais dele aqui, mas eu já li, né, e tenho também até em PDF ele. Não tenho ele impresso, né? Emprestei, não devo ver mais, significa que acharam muito bom. Então, esse livro aqui, chamado Revelação de Deus, né? Onde Barth ele vai falar sobre o que é, na verdade, revelação de Deus. O outro livro, chamado Credo, né? Esse livro também é um livro muito bom, onde vai falar sobre a importância, né, do ato desse perfil da credibilidade. Um outro livro, né, falando sobre esboço, né, de uma dogmática, né? Esse livro, na verdade, é um livro bastante importante, onde ele vai falar, na verdade, sobre os princípios dogmáticos, né? E uma resposta, na verdade, eu diria, a muitas controvérsias também que ele teve com o próprio Emil Brunner, né? Lembrando que os dois ele eram amigos, né, uma longa data. Posteriormente ele teve um atrito, né, em alguns pontos da teologia que a gente também vai abordar aqui. Você tem também Em Busca da Própria Compreensão, né, do próprio Barth também. E um dos livros, eu diria, mais importante de Barth, né, eu diria que o livro mais conhecido dele, são dois, Romanos, né, e também a Dogmática Eclesiástica, né, são esse livro aqui, né. Eu considero um dos livros, na verdade, mais importante dele. E você tem também Palavras de Deus e Palavras de Homem. A gente vai tentar entender aqui, né, o que é que Barth, né, ele acreditava sobre o que é Palavra de Deus e Palavras de Homem. A gente vai abordar essas questões. Outro livro, chamaram também o Pai Nosso, né? Esse livro também ele vai destacar um pouco, né, da sua própria teologia. E outro, né, a proclamação do Evangelho, né, a importância de se proclamar, né, através desse processo da evangelização. Barth, apesar dele ser neo-ortodoxo, né, um pai liberal, mas ele acreditava também da importância do Evangelho. Eu vou explicar um pouquinho, gente, da importância de Barth na sua forma geral para a ortodoxia bíblica, né. Você tem Chamado, né, o Discipulado, é um livro muito bom, né? O acabamento desse livro é muito bom. Lembrando que esse livro aí foi distribuído, né, pela livraria Família Cristã, né? Um livro muito bom. E você tem aí Batismo, né, em Diferentes Visões, também do próprio Karl Barth, né? Karl Barth e Oscar Gilman. Bom, esses são as obras. Eduardo, tem mais obras? Existem muitas e muitas obras, porém, né, são as obras que eu pesquisei e são os temas, né, eu diria, que a gente vai abordar aqui nesse canal hoje, né? Aí vamos dar continuidade. Gente, preste atenção numa coisa, eu abordei esse assunto em todos eles, né, inclusive nos vídeos anteriores, falando sobre a história da crítica bíblica construtiva, que todo pensador, né, na história, ele sempre, na verdade, é influenciado, né, pelo contexto social em que ele vive. E Barth, na verdade, ele não foi diferente, né? Ele não está, na verdade, livre de qualquer influência. Hoje, na verdade, uma modalidade, né, uma modalidade hoje nas grandes universidades, que diz que a pessoa, né, tem que entrar na universidade com pensamento neutro, que a neutralidade, na verdade, de pensamento
é o que deve realmente permanecer, né? Isso é uma coisa completamente absurda, né? Porque todos nós somos influenciados por cosmovisão. Nós somos um ser bio, psíquico e social, né? Nós somos, na verdade, influenciados desde pequeno através dos nossos pais e etc. E influenciado também na geração que a gente vive. E Bart, na verdade, não foi tão diferente. Uma das visões, na verdade, que o Bart ele foi bastante influenciado também realmente na história, foi o próprio existencialismo, principalmente do próprio Soren Kierkegaard, tá, gente? E não foi só o pensamento de Soren Kierkegaard, não. Foi muitos ateus também. Entre muitos ateus que o próprio Bart ele foi influenciado, tá aí o Ludwig Feuerbach, né? Por incrível que pareça, um ateu, né? Onde ele foi tremendamente influenciado, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas posições. E não foi só, na verdade, de Feuerbach, não, tá, gente? Foi também das próprias percepções, eu diria, materialista do próprio Karl Marx. E a gente vai explicar algumas dessas situações. O primeiro ponto dessa influência que eu gostaria de mostrar realmente na tela de vocês aí é a visão neo-ortodoxa das escrituras surge a partir de uma relação da ortodoxia morta da relação de Soren Kierkegaard. Lembrando que Soren Kierkegaard era um cristão, né? Apesar dele ser também ortodoxo, mas a ortodoxia, na verdade, de Soren Kierkegaard, gente, era uma ortodoxia morta, né? Porque apesar deles crer, né, ou seja, do próprio Soren Kierkegaard crer em muitas das pilares verdadeiramente centrais da doutrina, mas ele discordava de muitos pontos, né, desses princípios basilares realmente da fé cristã. Basicamente, Soren Kierkegaard ele foi um rebelde, né? Apesar deles acreditarem em vários pontos, né, que eu diria bastante importante da fé cristã, ou seja, a doutrina da Trindade, a divindade de Cristo, né? Acreditava na ressurreição, né? No nascimento virginal realmente de Cristo, que são doutrinas, né, que são bastante importantes para o cristianismo, certo, gente? Bem como a partir de uma relação ao liberalismo morto, uma reação ao próprio Karl Barth. Né? Então você tem uma junção de peso entre a filosofia ortodoxa, na verdade, do próprio Karl Barth, aliás, do próprio Soren Kierkegaard, com a visão liberal do próprio Karl Barth. Né? Você tem a visão ortodoxa do próprio Soren Kierkegaard, juntamente com a visão neo-ortodoxa do próprio Karl Barth, ou seja, uma junção entre ortodoxia e liberalismo. Né? Juntando os dois, tá aí o que a gente pode realmente somar, né? O chamado neo-ortodoxia. No caso de Soren Kierkegaard, teologicamente falando, ele tinha uma visão ortodoxa das escrituras, mas axiologicamente falando, ele preparou o palco à negação da ortodoxia ao modificar a ênfase, né, da doutrina para a experiência existencial. Algo que ele rebateu à igreja, está errado, eu errei aí uma palavrinha, algo que ele rebateu à igreja luterana escandinava. Essa era a percepção, né, do próprio Soren Kierkegaard. Outro ponto, o existencialismo foi o principal carro-chefe, né, que influenciou uma geração, né, de pessoas, tais como um Karl Jasper, né, você tem o Martin Buber, sem falar na tentativa de conciliar a filosofia, né, a existencialista com a teologia. Segue o exemplo de Paul Tillich, você tem aí o Rudolf Bultmann, né, eu já falei, na verdade, ele até no vídeo, na verdade, anterior, que um dos pontos, na verdade, que Bultmann, né, ele foi influenciado foi através do próprio existencialismo, né, do próprio Martin Heidegger. Né? Você tem uma percepção de Martin Heidegger, apesar dele não considerar um existencialismo, mas Martin Heidegger ele entra, né, como um dos filósofos, na verdade, existencialista, e como, né, Bultmann, na verdade, ele foi influenciado por ele. Né? Então você tem aí alguns, né, que aderiram a essa percepção existencialista dessas cosmovisões, né, e acabaram, na verdade, impactando, né, aí a visão do próprio Karl Barth. Vamos falar, por exemplo, do próprio um outro ponto que eu diria bastante realmente importante. Lembrando, gente, uma coisa que eu até esqueci de falar, que a percepção neo-ortodoxa, na verdade, de Karl Barth, ela é uma percepção dialética, né? Lembrando que a linguagem dialética
ele é uma espécie de linguagem que ele não se originou dentro, né, do próprio contexto, né, do próprio liberalismo teológico, nem tampouco, né, da própria percepção ateísta, né, ou modernista da atualidade, mas ele inicia, né, por aquilo que pareça, até, né, nos pais da antiga Grécia, ou seja, dos filósofos da antiga Grécia, que era um modo, na verdade, de percepção, juntando diálogo, né, juntando, na verdade, informações, né, para aí chegar a um determinado de um entendimento realmente comum. Outro ponto, Kierkegaard. Então, gente, continuando, tinha parado o vídeo. Então, Kierkegaard, gente, acreditava em todas as doutrinas basilares, né, do cristianismo, né, que nem eu tinha falado anteriormente. Você tem aí a Trindade, né, a ressurreição, a divindade de Cristo, o nascimento virginal, expiação de Cristo, expiação da Bíblia, ou seja, inspiração da Bíblia. Contudo, a visão de Kierkegaard era axiologia, estudo dos valores, e insistiu que a confissão dessas crenças ortodoxas era insuficiente para salvar uma pessoa, e em vez disso, ele argumentava que essas crenças precisavam de um encontro existencial com Cristo vivo. Isso poderia ser feito pelo salto de fé. O que é que Kierkegaard, na verdade, está argumentando aqui? Kierkegaard, ele não descarta a historicidade, por exemplo, da ressurreição de Cristo, né? Não nega, na verdade, esses pilares, por exemplo, como a doutrina da Trindade, o nascimento virginal, ele não descarta. Porém, né, existe um problema, né, eu diria que enorme aqui, né? Para Kierkegaard, ele acreditava que para uma pessoa, na verdade, ser cristão, basta, na verdade, ele ter fé, sem necessariamente, né, levar em consideração, né, a esses padrões verdadeiramente que sustenta, eu diria, os pilares, né, verdadeiramente do próprio cristianismo. Gente, veja só, há pessoas dentro das nossas igrejas, na verdade, que elas são leigas, né, elas não têm um estudo, né, aprofundado, às vezes não concluiu nenhum primeiro grau, muitas vezes não sabe ler, não sabe, na verdade, escrever. Para que uma pessoa dessa esteja um relacionamento com Deus, ele não precisa verdadeiramente ter uma instrução dessa, né? Isso aí, até esse ponto, a gente concorda, na verdade, com o Kierkegaard. Só que o problema é que essa mesma percepção de Kierkegaard, ele passa, na verdade, a fazer com que o cristianismo ele seja uma percepção de mundo completamente fideísta, entendeu? E é essa visão, na verdade, também que impactou, né, o próprio Calbat, né? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre ele mais na frente. Você vê que claro, para que uma pessoa possa ter um relacionamento com Deus, necessariamente você não precisa ter fatos históricos comprovados, né? Crer, ou seja, o camarada tem que ter uma experiência nefasta, aprofundada, né, nesses particulares, né, através da história, da própria arqueologia, da filosofia, sobre a existência de Deus. No entanto, né, as duas partes elas são bastante importantes, porque esses pontos eles são muito importantes, porque eles ratificam, eu diria, a importância, na verdade, do cristianismo. É justamente esses pilares, na verdade, que vai fazer com que o que acreditamos, de fato, né, é uma fé verdadeira, é uma fé autêntica, de forma com que, a saber que a Bíblia, né, é verdade que chegou realmente até nós, né, ela não foi fruto de uma opinião de teólogo, mas sim, né, fruto verdadeiramente de um sacrifício, né, que muitos teólogos, na verdade, tiveram para que essa Bíblia chegasse, na verdade, até nós de uma forma plena, de uma forma completamente sadia, né, e chegasse realmente até nós como uma testemunha viva, né, de que Deus ele falou por intermédio dos autógrafos, chegou até nós de uma maneira perfeita, né? Esse, na verdade, é a importância. Se você tira isso, na verdade, vira uma fé, na verdade, fideísta. Não tem nenhum, na verdade, o que discutir. Você vai dizer, na verdade, que o hinduísmo ele é verdadeiro também, tem uma religião verdadeira, eles não têm fé. Você vai dizer, na verdade, que o islamismo também é uma fé verdadeira, né? Apesar de tudo, eles não têm fé para acreditar. Vai dizer também que o pessoal do espiritismo também ele tem fé, então é uma religião verdadeira. Então o que é que faz com que uma religião seja verdadeira? Que ele tenha fatos históricos verdadeiramente comprovados, que as suas raízes verdadeiramente seja autêntica, né? Sustentado, né, pela própria história, que tenha os pilares, na verdade, verdadeiros, que reivindique, na verdade, a história, e que essa história esteja enquadrada, né,
através de uma história verdadeira, fazendo uso dos instrumentos que a ciência tem nos disponibilizado, né? Se você tira isso, vira apenas uma fé fideísta. Essa é realmente a minha crítica em relação ao argumento de Søren Kierkegaard. Por outro lado, Søren Kierkegaard ele acreditava nesse processo da ortodoxia, porém, né, ele negava que o cristão ele teria, na verdade, que ter esse pensamento aprofundado nessas raízes do cristianismo, levando em consideração apenas a questão de fé. Vamos falar um pouquinho sobre Emil Brunner, uma vez que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O seu nome, na verdade, é Heinrich, chamado Heinrich Emil Brunner. Nasceu em 23 de dezembro de 1889 em Winterthur, na Suíça, onde esteve grande parte de sua vida. Estudou em Zurique, onde em 1808 tornou-se, né, pastor. Depois dedicou-se aos estudos teológicos, primeiro em Zurique, depois em Berlim, e depois em Nova York, e finalmente retornou a Zurique, onde obteve o doutorado de teologia em 1913. Foi professor de teologia em Zurique, em Princeton e também no Japão. Seu pensamento teve maior repercussão no exterior do que em sua terra natal, nesse caso, Suíça. Brunner foi um teólogo da neo-ortodoxia que se levantou contra o liberalismo teológico realmente de sua época. Vamos entender aqui, gente, 3 pontos, na verdade, importantes, que é sempre bom a gente fazer essa distinção, né? Ela é muito importante, né? Definir o que é neo-ortodoxia. Vamos saber o que significa isso, neo-ortodoxia. Há pelo menos 4 visões distintas, né, sobre a Bíblia. Tá aí. Você tem primeiro a ortodoxia, essa palavrinha aí que vocês estão vendo realmente na tela. O que é ortodoxia, Eduardo? A ortodoxia, né, a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, a definição propriamente dita da ortodoxia é a crença, né, propriamente dita, de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Ela é inspirada e que essa inspiração, na verdade, se dá em 3 fases. Você tem a ideia da revelação, né? Ou seja, esse indivíduo ou seja, Deus se revela, né? E essa revelação a gente sabe que ela se dá em 2 maneiras, né? Através da revelação natural, ou seja, o mundo, né, com o qual realmente a gente está ao nosso redor, onde a gente vive, ele é uma revelação geral de Deus. Quando olhamos para o mundo, vemos a complexidade da vida, a complexidade, na verdade, irredutível, vemos, na verdade, aí a maneira como Deus se revelou através da própria criação. E você tem uma outra revelação, que é a revelação especial. Eu não vou tratar muito sobre essas questões, gente, porque já tem vídeo no canal falando sobre a inspiração bíblica, né? É justamente essa posição que nós, como igreja, a maioria das igrejas ortodoxas, ela confessa, voltada, na verdade, para a ortodoxia. E essa visão ortodoxa era que os nossos pais, na verdade, da igreja acreditavam. Você tem São Tomás de Aquino, né? Você tem São Jerônimo, né? Você tem o próprio João Calvino, Armínio, né? Então, dentre outros, na verdade, os pais da igreja que prezava pelo padrão da ortodoxia bíblica. E uma igreja, na verdade, verdadeira, gente, né, ela tem que prezar por esses padrões justamente da ortodoxia. Então, a ortodoxia, ela preza, na verdade, pela inspiração, e essa inspiração se dá em 3 categorias. Você tem revelação, né, iluminação. Iluminação é a parte, né, que o Espírito Santo trabalha na igreja, fazendo com que ela compreenda, né, as revelações que Deus ele certamente lhe dá. E posteriormente você tem a inspiração. Primeiro, os autores bíblicos, ele recebe a mensagem, ele não compreende, porque são mensagens verdadeiramente de um Deus eterno, né, que está além da capacidade humana. Para ele compreender, ele precisa ser iluminado. Deus o ilumina, ou seja, abre verdadeiramente as suas mentes, né, ele vai lá, escreve, e Deus automaticamente inspira verdadeiramente o que ele escreveu, certo? Essa é a percepção da ortodoxia bíblica. Você tem uma outra posição aí, chamada posição do naturalista. A Bíblia não é a palavra de Deus, pois Deus não existe, nenhum sobrenatural, apenas o mundo físico e material. Essa percepção de mundo, gente, é a percepção confessada, né, de uma maneira bastante nítida, que você está vendo, confessada pelos ateus. A ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, claro que não é somente o ateísmo, né?
Você tem outras visões de mundo aí que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas, por exemplo, o agnosticismo, né, que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Outras cosmovisões que também segrega essa percepção de mundo. E você tem aí o modernismo, né, que é justamente a percepção que os próprios liberais creem, né, em relação ao conteúdo da Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, né, a partir do modernismo, né, o liberalismo teológico, e essa ideia foi muito propagada. Você tem muitos teólogos, na verdade, que tinham essa percepção, né, sem dar muita ênfase a todos eles. Tem muitos eles, e a gente já falou um pouquinho sobre a história da crítica bíblica destrutiva. Você tem muitos deles. Você tem, por exemplo, o Baruch Spinoza, né? Você tem Descartes. Eles olhavam para a Bíblia, né? Mas que a sua mensagem ele continha, na verdade, um viés, né? Embora que não pudesse ser totalmente descartável, mas acreditavam que a Bíblia ela estava cheia de erros, né? E através dessa mensagem, apesar de uma mensagem defeituosa, você podia verdadeiramente ter uma experiência verdadeiramente com Deus, bem similar, né, ao que o próprio Karl Barth, na verdade, acreditava. Não descartava, né, necessariamente a Bíblia, né, mas que acreditava que ali, né, uma pessoa podia ter uma experiência com Deus ao analisar, né, aquela mensagem contida verdadeiramente na Bíblia. E por último, você tem aí a neo-ortodoxia, né? A Bíblia torna-se a palavra de Deus através de um encontro pessoal e dinâmico, né, da leitura da Bíblia. Seria uma crítica, na verdade, ao liberalismo teológico sobre a Bíblia, sem contudo abrir mão das principais críticas aos verdadeiros fundamentos realmente aí da fé cristã. Por que eu digo isso, gente? A neo-ortodoxia perpetrada por Rudolf Bultmann era a ideia de que você tem um contexto em que o liberalismo teológico estava completamente, né, atacando, né, a veracidade e a autenticidade realmente da veracidade realmente da Bíblia, que se encontrava em um contexto em que a mensagem da Bíblia estava completamente perdida, ou seja, as pessoas estavam, na verdade, sem a mensagem da Bíblia. Então, posteriormente, né, você tem as duas primeiras grandes guerras, na primeira e a segunda guerra mundial, onde essa ênfase, você sabe que antes mesmo da primeira e segunda guerra mundial, a ênfase que na verdade que se dava era o antropocentrismo, né, a ideia de que tudo tinha que ser voltado para as questões antropocêntricas, né, o ser humano não precisaria mais realmente de Deus, né, por advento de vários movimentos. Você tem muitos movimentos que sucedeu para que essa realidade se tornasse possível. O movimento renascentista, você tem um movimento, por exemplo, liberalista através do próprio John Locke, e posteriormente você tem o movimento, né, iluminista. Posteriormente você tem o liberalismo teológico. Os pensadores, na verdade, liberais, ou seja, os teólogos, na verdade, liberais, atacavam tanto a Bíblia que eles achavam que a Bíblia ela não tinha, na verdade, nenhum valor, né? Você viu anteriormente do vídeo que eu já havia falado a respeito de Rudolf Bultmann. Bultmann, na verdade, não acreditava na inspiração bíblica, não acreditava nos milagres, não acreditava em nada, absolutamente nada que a Bíblia, na verdade, ele dizia. A Bíblia não é um fato histórico. Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não ressuscitou, Jesus não era divino. Então, esses ataques, na verdade, estavam acontecendo, né, e não era somente por intermédio de Rudolf Bultmann. Então, o que é que acontece? A igreja estava sem a mensagem, né? E a neo-ortodoxia, ela chega, na verdade, para resgatar justamente esses viés, né, desses ataques que os próprios liberais estavam, na verdade, fazendo em relação à Bíblia. Né? É como que dizendo, então Barth chega e diz, olha, não é bem assim, né, que se deve dar. Né? Barth, na verdade, deixa muito claro que a Bíblia, né, ela contém erros, né, por isso que a última partezinha dessa frase seria uma crítica ao liberalismo teológico sobre a Bíblia, sem contudo abrir mão das principais críticas aos verdadeiros fundamentos da fé cristã. Então Barth, na verdade, acreditava, assim como os próprios liberais, que a Bíblia continha erros, né, que não era fruto, né, de uma inspiração verdadeiramente divina, mas fruto, na verdade, de uma percepção humana ao escrever, ou seja,
Deus se revelou para os seres humanos, a ortodoxia ele ensina isso, Deus se revelou através de Jesus Cristo, né? Lembrando que o Karl Barth, ele é um teólogo, eu diria, que entra ou se encaixa com esse perfil de um teólogo cristocêntrico, né? Apesar de eu, né, confessar que não era nada de cristocêntrico. Eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto, na verdade, mais um pouquinho mais para frente. Então, ele acreditava que a mensagem, né, contida verdadeiramente da revelação de Deus estava verdadeiramente na pessoa de Cristo, né, e não verdadeiramente nas Escrituras. E a gente vai fazer aqui, mais na frente, vai falar sobre essa distinção, o que é a palavra de Deus. Lembra que o próprio Salomão Sembler, né, trouxe, na verdade, essa cosmovisão também. Ele fazia distinção entre aquilo que era a palavra de Deus e o que era verdadeiramente as Escrituras, né? Assim como o próprio Karl Barth. Então, a neo-ortodoxia, gente, de nada mais é do que um encontro, né? Ele não considera que a Bíblia é a palavra de Deus, assim como a ortodoxia. Mas ela acreditava que, através desse encontro pessoal que o ser humano ele tinha, né? Através das Escrituras, através da leitura cotidiana, você podia, na verdade, ter uma experiência pessoal com Cristo através da sua prática, né, do seu contato verdadeiramente com essa revelação, que ele diria uma revelação escrita, né, que não era, na verdade, uma revelação verbal, eu diria, mas sim uma revelação, porque a Bíblia, para Barth, né, ele é considerado como um testemunho, né, humano, não era um divino, mas um testemunho humano, de que Deus, na verdade, podia se revelar através desse livro defeituoso e tudo mais. Essa é a percepção da neo-ortodoxia, tá certo, gente? Se vocês não entenderam, vocês podem, na verdade, aí colocar nos comentários, né? E depois a gente vai fazendo aí alguns a pretexto para que a gente possa compreender muito melhor, né? Mas eu diria que então, a forma como eu expliquei, né, tá bem nítido, né? Tá bem visível, né? Sem contudo ter ou causar bastante dúvida. Terceiro ponto, gente, conhecendo a teologia de Barth. Vamos conhecer um pouquinho a teologia de Barth para a gente dar continuidade, para que o vídeo não possa também ser bastante longo, também cansativo. A origem das Escrituras. Para Barth, Deus é a origem das Escrituras, né? Essa é a ideia de Barth. Ele fala que certamente não é a fé que torna a palavra, que torna, na verdade, a Bíblia a palavra de Deus. O fato dela ser a palavra de Deus não é um acidente, nem um acaso da história, nem fruto da vontade própria, mas do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando você olha assim essa frase, você pensa que ele está, na verdade, falando de que a Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus, né? E que ele fala que a Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus. Mas a ideia, que eu falei realmente anteriormente, é que Barth, na verdade, considerava esse livro como uma mensagem, na verdade, escrita, como a revelação escrita, né, de homens, né, e que essa revelação escrita, apesar dela ser defeituosa, mas era sim, né, considerado, na verdade, um ponto de contato que Deus podia, na verdade, se revelar através do homem, né. Porém, ele faz distinção aqui entre a palavra de Deus e a Bíblia, né. A Bíblia expressa a palavra de Deus, né, de uma maneira bastante visível. Outro ponto, a Bíblia é falível e apresenta erros, né? Barth acreditava haver erros e contradições óbvias verdadeiramente na Bíblia, tais como na lei, os profetas, entre João e os sinóticos, entre Paulo e Tiago, além de acomodações culturais, né? Lembra que isso aí, na verdade, era um ponto, né, eu diria, um ponto bem discutido, né, entre os teólogos, na verdade, liberais, onde falei que a Bíblia nada mais é do que fruto, na verdade, do seu tempo, fazendo com que essas influências culturais, de pensamento de vários autores, dessem ou moldassem, na verdade, a Bíblia, né? Você lembra, na verdade, aí do método crítico? Você, né, de uma maneira bastante nítida, né? Ou seja, a ideia de que Bultmann, na verdade, aliás, Barth, né, ele não deixou, eu diria, totalmente a ideia do liberalismo teológico, né? Por isso que ele se encaixa
na verdade, nesse perfil de teólogos, na verdade, liberais. Embora que ele criasse um movimento esse que desse o retorno verdadeiramente às escrituras, mas de que certa forma, né, era uma via de mão dupla, né? Embora que ele criasse, na verdade, um determinado momento que pudesse acreditar que as pessoas tinham verdadeiramente uma mensagem escrita, por outro lado, ele não deixa, né, ele não desapega, não abre verdadeira mão, não abre mão dos pensamentos, né, dos teólogos liberais daquela época. Outro ponto, na verdade, que eu iria falar sobre ele é a questão, na verdade, do fideísmo. Né? Eu já falei isso aqui realmente anteriormente, né? Que Bultmann, na verdade, era um ser completamente fideísta. Né? Como pastor em St. Will, Batson, né, se desiludiu diante do liberalismo, já falei sobre isso, diante dos problemas práticos da pregação cristã. Para Barth, a verdade na religião é baseada na fé e não na razão, ou na evidência. Né? Ele fala aí no livro Dogmática, né, Eclesiástica, no primeiro capítulo, 2 e até o verso 17. Ele vai falar sobre isso de uma forma bastante contundente. Lembra que eu falei aqui? Então, se a questão é apenas só fé, então você tem um problema muito grande, né? Você pode acreditar em qualquer religião, inclusive essas religiões, né, que fazem uso de sacrifícios humanos, né? Assim, como, por exemplo, uma das piores religiões que existe no mundo, que é justamente a religião islâmica, né, que coloca crianças dentro de gaiola, toca fogo, né, estupra mulheres, faz as piores barbaridades. Você tem acontecendo aí uma guerra, né, que está acontecendo aí realmente na Palestina, o pessoal do Hamas fez, né, com aquelas crianças, decapitando várias crianças. Então, né, o que vale, na verdade, o cristianismo se a questão é apenas só fé? Né? Então, nós temos um problema bastante nítido com essa percepção do próprio Barth. Um outro ponto, né, a revelação natural, juntamente com a revelação cristológica de Barth. A revelação natural de Brunner, né, juntamente com a revelação cristológica de Barth. Havia uma certa dicotomia, eu diria, com o pensamento de Barth, assim como o pensamento do próprio Rudolf Bultmann. O que eu vou falar é justamente sobre essa questão da revelação natural e a revelação cristológica, na verdade, de Bultmann. Então, para Brunner, na verdade, Deus, né, havia criado o homem conforme a sua imagem e semelhança. Você tem um artigo aí, né, que eu posso colocar aí realmente na tela. Em 1934, Brunner lança, né, um livro que se intitulava Nature and Grace, ou seja, Natureza e Graça. Brunner alega nessa obra que a tarefa de nossa geração de teólogos é o retorno a uma autêntica teologia natural. Né? O que é isso? Somos imagem de Deus. Essa natureza humana criada a partir da imagem de Deus, temos acesso à revelação de Deus nela, inclusive nossa consciência de culpa, na verdade, pelo pecado. Então, Brunner, né, apesar de eles ser amigos, né, de longas datas do próprio Karl Barth, acreditava que Deus usava, né, essa revelação natural, ou seja, da natureza, e também na sua consciência para se revelar para o homem. Então, esse, na verdade, foi o principal atrito, né, entre Barth, né, e Brunner, em relação dessa própria percepção. Enquanto que Brunner acreditava que Deus podia se revelar de maneira natural, através da teologia natural, ao homem, Barth, na verdade, reage furiosamente diante dessas propostas, né, a sua resposta a Brunner. Né, ele escreve, na verdade, um livro, um título, né, chamado Não, né, era justamente uma caricatura, né, eu diria bem relevante, para demonstrar que os argumentos, na verdade, defeituoso de Brunner era uma realidade nítida, né, de que Deus não podia se revelar. E qual era, na verdade, o argumento de Barth? Né? Ele alegava que Deus não precisava de ajuda, né, para tornar-se conhecido, ou de que os seres humanos, de alguma forma, cooperassem com Deus no ato, né, aí, da própria revelação. Então você tem uma amizade de longas datas, né, que acaba aí se desfazendo, né, entre Brunner e Barth, justamente por causa dessa dicotomia aí de pensamento teológico. Vamos avançar, gente. Então, a posição de Barth em relação às Escrituras, qual era? Para Barth, a palavra de Deus é revelada de três formas, né?
você tem aí o verbo encarnado, Jesus Cristo, e o último nível, que é idêntico à segunda pessoa da Trindade. Né? Você tem primeiro a revelação, que é o verbo encarnado, né? Lembrando que eu falei aqui realmente anteriormente, que Barth era um tipo de teólogo completamente cristocêntrico, né? Ele acreditava que Jesus havia se revelado para a humanidade. E que a revelação principal da humanidade era justamente a pessoa de Cristo, né? E não necessariamente um livro escrito por autores que continha vários erros, continha erros de caráter histórico, científicos e tudo mais. Segundo, a palavra registrada é todo o cano das Escrituras como um testemunho da revelação. Né? E terceiro, a palavra proclamada, pregada, depende da palavra escrita, porque baseia-se nesse testemunho. Em outras palavras, Barth acreditava que a Bíblia em si era apenas um testemunho, né, dessa revelação de Deus para a humanidade. Certo, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a figura cristológica para Barth, né? Para a gente dar continuidade a esse assunto. Apesar de suas divergências da posição ortodoxa quanto às Escrituras, Barth manteve, né, algumas posições conservadoras. Barth aceitava aí a concepção virginal, os milagres, a ressurreição corporal de Cristo. E tudo indica, embora que há discordância, confessou a doutrina da Trindade. Né? Por que eu digo que há concordância? Porque alguns pensadores, alguns historiadores, alegam que talvez Barth seja um triteísta ou até mesmo modalista, né? Dessa cosmovisão também da Trindade. Né? Tá, gente? Lembrando que o conceito, na verdade, de Trindade não é aceito necessariamente por todos. Né? Existem várias percepções distintas, né? Dessa questão de como justificar na Bíblia essas três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Existe a questão modalista, triteísta, essas e outras, na verdade, cosmovisão. Então, existe uma certa dicotomia. Geisel, né, que é um dos grandes apologistas, acreditava que o pensamento de Barth, na verdade, era um pensamento bastante ortodoxo em relação realmente à Trindade, né? Já o próprio Alistair McGrath, na teologia sistemática, ele fica meio com o pé andado, né? Por causa de algumas menções que ele faz a respeito das revelações de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Outro ponto, gente, para a gente dar continuidade. A religião como uma invenção humana, né? Outro problema. O Alistair McGrath, em sua teologia sistemática, eu não coloquei, na verdade, a página, gente, devia até realmente ter colocado, mas eu acho que é a 106, né? Da sua contribuição, dizendo o seguinte: Barth, em uma palestra, né, proferida em 1916, intitulada The Righteousness, eu acho que é Rising, né? Eu acho que é Righteousness, of God, ou seja, a justiça de Deus, declarou que a religiosidade humana não passa de uma torre de Babel, a saber, uma construção exclusivamente humana que fora erigida em um ato de desafio, né, a Deus. Ou seja, a percepção religiosa para Barth, gente, era uma questão completamente humana. Ou seja, Barth, ele era um camarada, né, completamente, eu diria assim, opositor, né, do próprio conceito, na verdade, de religião. Como mais acima, embora que Barth confessasse, né, alguns pilares, eu diria, de uma fé ortodoxa, mas ele era contra, na verdade, a religião. Né? Lembra que eu falei realmente anteriormente de que Barth, né, ele foi influenciado, né, até mesmo por ateus, né, inclusive o próprio Ludwig Feuerbach. E quem era, gente? Né? Pasmem, quem era, né, um principal, né, ou seja, opositor da própria religião, né, daquela época em que Barth, na verdade, se encontrava, né? Tá aí, duas figuras aí que vocês podem ver, né? Ludwig Feuerbach, ele tem uma frase, né, que ele diz assim: a religião apenas é uma realização de um desejo, né? Então, para Ludwig Feuerbach, né, por isso que o próprio Barth, ele foi muito influenciado com essa percepção de que todo ser humano, ele almeja, né, felicidade. Todo ser humano, na verdade, ele almeja a eternidade. Todo ser humano, na verdade, ele naturalmente, né, ele
quer viver em um ambiente completamente seguro. Então, com essas concepções humanas, ele sonha, e ao sonhar, ele vai criar, na verdade, uma criatura que está acima dele, né? Daí essa ideia, na verdade, de Deus, de divindades, né? E por aí, consequentemente. Então, essa é a visão, né, no próprio Ludwig Feuerbach. Então, você tem uma outra pessoa, né, que essa influência acaba como que desencadeando, é a própria do Karl Marx, gente. Olha aí a frase: a religião é usada para manter as classes mais baixas e felizes, né? Karl Marx, na verdade, acreditava, né? Eu um dia, na verdade, vou fazer um vídeo falando sobre esse pensador, né? Esse ateu, né, no mesmo tempo materialista, que teve uma influência enorme, na verdade, na sociedade, muito grande, né, que ele era um verdadeiro opositor, na verdade, da própria religião, né, assim como ele era um crítico, né, da propriedade privada, realmente naquela época. Ele considerava, na verdade, a própria religião ou as igrejas como algo que seja algo completamente privativo, né, e não que seja dominado, na verdade, pela classe, eu diria, ou seja, o que fosse, na verdade, necessário, possível, né, para que essas entidades institucionais religiosas pudessem verdadeiramente sair do mundo, né, porque ele considerava a igreja uma unidade privada, como ele era apostava, né, digamos assim, pela ratificação, né, de uma entidade governamental pública que pudesse, na verdade, amparar todos de bom modo, de uma maneira realmente social. Então, Karl Marx acaba fazendo crítica, né, na verdade, às religiões e às igrejas como um todo. Vamos dar continuidade, gente, a outros assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre o próprio M. Brunner. O que o M. Brunner, na verdade, pensava sobre a Bíblia, né? A visão teológica de M. Brunner sobre a Bíblia. Primeiro ponto: a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Então, assim como Barth e Brunner, ele tinha, na verdade, a mesma percepção, né, de que a Bíblia que temos hoje, né, ele não é a palavra de Deus. Brunner afirma que essa mal compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus veio de um mal entendido, né, da academia da natureza da revelação e da compreensão judaizante realmente da Bíblia. Então, Brunner acreditava que a percepção de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela veio, na verdade, das entidades academicistas, né, e também da liturgia judaizantes, né, que posteriormente havia escrito, né, a Bíblia, né, através de cópias e mais cópias, colocaram, né, essa percepção de que a Bíblia era verdadeiramente a palavra de Deus. Outro ponto, né, que o Brunner acreditava é que a Bíblia é a palavra de homem, né, e não a palavra de Deus. Brunner acreditava que a Bíblia era intrinsecamente humana. A palavra das Escrituras não é por si só a palavra de Deus, mas palavra de homem. Todavia, a Bíblia tem autoridade divina como instrumento utilizado por Deus para transmitir a sua palavra. Está aí verdadeiramente aí a definição da própria ortodoxia, né? Embora que ele não considere a Bíblia como palavra de Deus, mas palavra de homem, mas que essa mesma Bíblia, ela poderia, na verdade, ser um instrumento, né, que Deus pudesse, na verdade, se revelar também para o homem, pudesse ter contato aí para o homem. Outro ponto: a Bíblia é falível e apresenta erros, né? Assim como Barth, assim como Brunner acredita, né, ele de uma maneira bastante visível, de que a Bíblia, na verdade, está cheia de erros, né? Brunner acreditava abertamente que a Bíblia tinha contradições e erros de natureza científica, né? Tá aí uma frase dele que eu vou postar aí para vocês. Ele diz assim: a crítica literária da Bíblia trouxe à luz as milhares de contradições e características humanas que permeia tanto o Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nesse caminho, a autoridade da Bíblia foi completamente abandonada. Agora eu pergunto por quem? Só se for pelo liberalismo teológico, né? Onde é que essa autoridade da Bíblia, né, ela foi descartada, né? Por quem? Né? Por aí vai. Outro texto: ao abandonar temas do conhecimento secular, vai falar um pouquinho sobre a área da ciência, né? Ele fala aqui: ao abandonar temas do conhecimento secular, a Bíblia não tem autoridade pedagógica, né? Ou seja, não tem autoridade científica, nem suas figuras astronômicas e cosmológicas do mundo
nem na sua geográfica, nem sua visão geográfica, nem zoológica, nem etnológica, nem as suas afirmações históricas, não nos são normativas, nem venha elas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Nesse caso, deve ser dado o livre curso à crítica científica racional. Veja que o próprio Brunner, na verdade aqui, ele deixa bastante nítido, né, a visão dele, de que a Bíblia continha erros e divergências a níveis astronômicos, étnicos, né? Você vê aí a visão do próprio Brunner, é uma visão de que a Bíblia, na verdade, era um material, né, completamente defeituoso, e por aí vai. E aí nós temos a conclusão, né, o que a neo-ortodoxia verdadeiramente defendia, né, para a gente concluir. Primeiro ponto, que a única revelação divina, estritamente falando, é a revelação de Deus em Jesus Cristo, né? Tanto a percepção de Barth como a percepção de Brunner era justamente isso, que a Bíblia nada mais é do que um material que os homens escreveu a revelação de Deus, apenas isso. Mas a revelação de Deus para a humanidade era baseado exclusivamente na pessoa de Cristo. Segundo, a Bíblia é falível, ela é apenas um testemunho humano da revelação. Contém erros, né, de discrepâncias numéricas, discrepâncias e diversos tipos de paradoxos, contradições científicas, como eu acabei realmente de falar. Terceiro, ela torna-se a palavra de Deus quando o Espírito Santo a usa para iluminar os corações da mente. Está aí a definição daquilo que é a ortodoxia, né? Ou seja, você tem o contato do ser humano com essa revelação falida, cheia de defeito, que é justamente as Escrituras. Você pode aí ter uma experiência, na verdade, com Deus. Assim como o próprio iluminismo e diversas correntes, né, a naturalista e tudo mais, teve um impacto catastrófico, na verdade, na sociedade, assim também o próprio liberalismo teológico, para a gente fechar, tá, gente? A gente está terminando. Então, qual foi os impactos, né, que o próprio liberalismo teológico trouxe, né, para a sociedade? Primeiro, o ecumenismo. Você está lembrado, na verdade, do próprio Frederic Schleiermacher, né, que eu falei aqui, que ele, na verdade, acreditava que toda a raça humana, por si só, ele precisava, na verdade, de uma religião, né? Precisava, na verdade, sintonizar com a religião, mas ele não define, na verdade, essa religião. Ele acredita que todo ser humano tem uma centelha de Deus, e qualquer religião que ele se relacionar, né, ou seja, se ligar-se a essa religião, ele vai ter, sim, um contato com Deus. Você tem aí a ideia do próprio ecumenismo, né? E hoje o ecumenismo, na nossa sociedade, eu acho que no mundo, na sua totalidade, nunca foi uma percepção tão visível, tanto quanto hoje. Existe uma filosofia de vida chamada toleracionismo, né? Que é justamente a ideia de que a gente, como ser humano, né, temos que tolerar todas as religiões, né? Como que dizendo, devemos verdadeiramente nos entrosar, né, com todas as percepções, na verdade, religiosas, a ponto, na verdade, de que a gente, como ser humano, não pode, de certa forma, fazer crítica a outras religiões, porque isso aí é uma espécie de ato de intolerância. Você está sendo intolerante com outras religiões e tudo mais, que é uma percepção completamente esquerdopata mesmo, maquiavélica e tudo mais. Outra percepção, outro impacto que o liberalismo causa, é justamente a ideia do feminismo, né? Essa é uma ideia muito ferrenha, né? A percepção de que a Bíblia, né, ela é uma escritura, né, verdadeiramente voltado ao lado do machismo, né? Convenhamos, né? Aí ele vai dizer aí a crítica, né, que Deus, ele é uma figura humana que manda um homem, né, ou seja, esse homem chamado Jesus, para verdadeiramente salvar a humanidade. Você tem a figura, na verdade, da crítica, né, do período patriarcal, que é uma Bíblia, na verdade, é uma Bíblia completamente ultrapassada. Você tem um pensamento progressista, né, tudo mais. Você vê a história, na verdade, do feminismo, né, ele embarca muito realmente essa história. O pensamento, na verdade, progressista. E, posteriormente, como consequência do pensamento feminista, você tem a teologia gay inclusiva, né,
que é o pensamento, na verdade, progressivo. Lembra da ideologia de gênero, né? Através do pensamento de Simone de Beauvoir, né? Que ela escreve aí um livro chamado O Segundo Sexo, e esse segundo sexo ele foi meio que um estopim, né, para desenvolver o que a gente chama hoje do princípio de ideologia de gênero e tudo mais. E por último, para a gente concluir, é o esvaziamento das igrejas. Você sabe o que acontece hoje, gente, na Europa? Gente, a Europa está completamente dominada hoje, né, pelo secularismo hoje, né? As igrejas hoje na Europa são igrejas enormes, né, são igrejas grandes, mas a quantidade de cristãos hoje na Europa é quase que nulo, né, por causa desses impactos catastróficos. Bom, gente, então é isso, tá? Então, esse é o meu recado, né? Esse é o trabalho, né, que eu coloquei aí para vocês. É justamente essa aí a definição de neo-ortodoxia, tá, gente? Vou estar aí, na verdade, terminando um vídeo, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Se possível, vocês podem aí compartilhar, se possível, na verdade, comentar. Dê um like, né? Para que esse trabalho aí possa, na verdade, chegar a mais pessoas, para que as pessoas também possam ter interagir com esse trabalho. Vocês sabem que quanto mais a interação, na verdade, nesse vídeo, mais o alcance, né, que o YouTube estará aí disponibilizando, na verdade, esse trabalho. Próximo vídeo, né, que a gente vai expor aí é justamente as falácias do ateísmo, sobre a crítica verdadeiramente aos milagres, né? A gente trabalha aqui com a área da apologética e é sempre bom a gente ter eu diria, material, né, suficiente para que a gente possa aí estar desmascarando, né, essas falaciosidades perpetradas, né, por esses liberais, né, por esses ceticistas e tudo mais. Nós somos cristãos e como cristãos aqui somos, devemos verdadeiramente ter estar preparado, né, para responder com mansidão e amor aquele que vos pedis a esperança que há em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz, fique com Deus e até o próximo.